Assim happy, assim feliz, a gente começa o programa de hoje. É o Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. O programa começou já começando com essa dupla querida. Vou começar dando meu bom dia aqui para ele, o Délcio Agliardi. Oi, Délcio, bom dia, tudo bem contigo? Olá, Beverly, bom dia. Bom dia, Milton. Um prazer estar diante de vocês. Uma ótima quarta-feira para nós. Hamilton Primaz, o homem que faz. Muito. Bom dia, Delcio. Bom dia, Beverly. Aos nossos ouvintes, um grande abraço. Ah, me fez lembrar da Edileuza. Lembra da Edileuza? Edileuza. Que figura, Cláudia Jimenez, né? Isso. O Hamilton já me disse, Delcio, que ele me dá 20 minutos. E eu quero dizer, Hamilton, obrigada, porque o tempo que a gente dá para outra pessoa é a coisa mais preciosa que a gente pode dar para alguém na vida. Então, obrigada por esses 20 minutos, viu? Tá bom, Beverly. Ele achou que eu ia reclamar. Não, eu agradeço, eu agradeço. Já que temos Délcio e Hamilton e audiência, 20 minutos do Hamilton, sem mais delongas, eu vou para o tema do programa, que, na verdade, Délcio e Hamilton, e quem está escutando a gente, essa semana, esses dias agora, foi recente, o Rodrigo Hilbert, que é aquele que caça, limpa o bicho, cozinha, faz o forno, faz tudo, né? Que a gente sabe que a mulherada em especial gosta muito dele. Ele veio e disse algo nas redes sociais, na internet, que é mais ou menos o seguinte, que ele estava se retirando dos grupos masculinos que ele frequentava porque não pertencia mais a ele aquele tipo de pensamento, aquele jeito de pensar. E acabou gerando uma série de manifestações na internet. E teve uma pessoa que trabalha com comportamento, que trabalha com a psique humana, que fez uma analogia bem interessante sobre esse assunto, e eu vou convidar as pessoas para ouvirem junto conosco. Já passei para o Délcio e para o Hamilton, eles já escutaram, mas você vai escutar agora, tá certo? Então vamos ver se roda aqui direto do meu celular o áudio em questão aqui relacionado ao vídeo. Vamos ver se vai sair certinho, porque o meu tem um delay. Mas vai sair daqui um pouquinho. Esses dias o Pronto. Rodrigo Hilbert disse que se afastou de todos os amigos homens dele, né? Que ele parou de conviver com muitos homens porque ele já não se via ali, né? Porque o machismo, as piadas, o modo como eles falavam das mulheres, tudo isso já não fazia mais sentido, né? Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista, e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento. E eu fiquei pensando no tamanho do gesto do Rodrigo Hilbert, né? Porque não é fácil deixar de ser um dos caras, né? De sair do grupo da broderagem. Né? O grupo masculino ele tem uma força invisível, né? Uma espécie de pacto, um pertencimento que ensina desde cedo. E ser homem é não sentir demais, não pensar demais, não discordar demais, não chorar demais e tal. E quando alguém começa a se ver fora disso, paga um preço, paga um preço, é normal. A solidão masculina tem muitos nomes, né? E um deles é esse. A solidão de quem já não quer rir das mesmas piadas, sabe? De quem percebe que aquele tipo de humor que acaba sempre alfinetando algum tipo de mulher e que antes parecia inofensivo, só se sustenta à custa do desprezo por alguém, né? E é super natural que o Rodrigo Hilbert tenha dito que, cara, chega, né? Cara, basta, cara, eu não quero mais esse tipo de gente perto de mim. E é curioso também, porque o Hilbert fez nada de heróico, assim. Ele não fez nada demais no fim, né? O que ele fez foi ser humano. Só que basta um cara, né? Basta um homem, convenhamos, exercer um pouquinho de humanidade para a gente já fazer dele um santo, né? Basta ele cozinhar, basta ele cuidar dos filhos, basta ele respeitar as mulheres, que ele já vira uma exceção. E isso é bizarro, cara. Isso é bizarro porque é o básico, é o mínimo. Tipo, o cara tinha que ser funcional, o cara tinha que respeitar as mulheres. É o básico. E isso diz muito mais sobre a nossa cultura do que sobre esse cara, sabe? E talvez o que esteja incomodando tanta gente a partir dessa fala do Rodrigo Hilbert não é que ele seja perfeito, sabe? Mas que ele não precisa performar o homem que o grupo espera, né? Ele não precisa ser o homem alfa, o homem viril, o homem macho e tudo mais, né? Ele não se define pelo deboche, pela indiferença, pela competição, né? Ele se define pelo cuidado, pô. E isso é insuportável.
insuportável para quem confunde afeto com fraqueza. E nessa cabeça tóxica desses caras machistas, a outra coisa que não entra é o fato de um cara desse estar com uma mulher daquelas, né? E quando ele diz que ele se afastou desses amigos, ele tá no fundo dizendo que se afastou de uma ideia de masculinidade, de uma ideia de gênero masculino. Aquela que ensina que o homem não chora, como eu já falei, né? Que o homem não elogia outro homem, que o homem não ouve a mulher, que o homem não pede desculpa, né? E que o poder, no fim, tá sempre em quem cala, nunca em quem sente. Eu vou te ser muito honesto, tá? Eu acho bonito ver um cara que escolhe o desconforto da mudança em vez da segurança do grupo, tá? Porque isso, na verdade, é crescer. Ele cresce, percebe que algumas conversas já não servem, que certos risos te soam estranhos, que algumas presenças te fazem menor, e ele simplesmente decide se afastar, mudar. Pronto, tá aí. O texto dele é mais ou menos esse, não precisamos nos alongar mais. Por que eu escolhi este áudio para nortear um programa na quarta-feira que tem 2 homens? Temos o Hamilton, temos o... Porque vocês têm lugar de fala, né? Poderíamos reunir aqui um grupo de mulheres, é que nem quando a gente faz programa sobre consciência negra e tem um monte de branco falando sobre o assunto. Quando a gente fala sobre violência contra a mulher e tem um monte de homem dando... Ou vice-versa, sabe? Ou quando a gente fala sobre a questão do masculino com um monte de mulher dando opinião. A gente não sabe, são gêneros que olham o mundo com uma cultura, não é sobre a pessoa, é sobre a cultura de ser o gênero. É a cultura que a mulher tem, que veste nela um rótulo, é a cultura que o homem tem, que veste nele um rótulo. É quase que uma roupa que você tem para sair de casa, roupa de homem, né? Se você tiver qualquer coisa fora desse rótulo, dessa roupa, você tá fora. O que mora aqui, talvez, a grande ponderação é a coragem de dizer isso não me serve mais e sair de um grupo que o psicanalista que fala. Os grupos todos, não importa se é o grupo da broderagem, se fosse o grupo da Luluzinha, das mulheres, ou qualquer outro, os grupos nos reforçam. É nos grupos que a gente se sente firme, pertencente. Então, quando você sai, entre aspas, você pertence a quem? Essa é a pergunta que eu quero trazer para vocês. Como é que tá para vocês essa analogia de estar no grupo, às vezes fazendo figuração, né? Porque às vezes a gente tá no grupo assim, sabe o riso amarelo? Aquela piadinha que tu diz só para não ir Exatamente. embora, né? E Uhum. aí? Muito bem, se me permitem, lembrei durante esse áudio de uma comédia, um filme que é uma comédia muito engraçada, que chama Ano 1, com o Jack Black. Não sei se você já Eu viu. não assisti. Se passa no início da civilização, uma tribo que acaba de sair das cavernas e que de repente tem contato com tribos que estão bem mais avançadas do que eles. E é uma comédia hilária, ela é muito engraçada pelos exageros tônicos, né? E em certo momento o Jack Black contracena com outro ator, e esse outro ator é apaixonado por uma menina da sua tribo, e ele não sabe como chegar nela. E o Jack Black, com aquele jeitão dele, diz assim: tá esperando o quê? Dá uma pancada na cabeça dela e leva pra caverna. É só fazer isso. Então me lembrou isso exatamente porque eu acho que nós ainda vivemos em certos aspectos no tempo das cavernas, onde os homens, justamente por ser mais fortes, digamos, eles tinham o domínio completo, domínio total, e não existia qualquer maneira de se chegar a uma mulher, no caso a fêmea e tal, que não fosse por meio da violência, da força. A sociedade, conforme ela foi crescendo, foi criando outras formas, né, desse contato entre os sexos. Mas me parece que se a gente levar assim uma conta mais alta, nós ainda vivemos o tempo das cavernas em alguns aspectos. Me parece que o Hilbert exatamente toca nesse aspecto. Me parece que é esse aspecto fundamental. Algumas coisas a gente evolui, e evolui, a gente está cercado de computador aqui. Agora, em outras, nós ainda temos, como dizia a música do Belchior, cantada pela Elis maravilhosa, né? Ainda vivemos como nossos pais. E isso não está muito longe da realidade, não. Me parece que dá para fazer uma analogia em cima disso também, viu, Hamilton, Bela? já te aconteceu de estar num desses grupos, porque obviamente a gente quer pertencer, né? Sim, com E se sentir assim, dessa certeza. forma, desconfortável? Atualmente continua acontecendo, e como você bem colocou,
você dá aquele sorrisinho amarelo, porque você vê que aquela piada já não cabe mais, já passou aquele tempo. Nós tínhamos até um programete, eu não vou citar o nome, nós tínhamos um programete que, devido à pressão dos ouvintes, e nossa, também nós tiramos do ar, devido ao extremo machismo que imperava nesse programete. Não está mais no ar, nós tiramos. Porque não cabe mais, já passou. Aquela piada já ficou velha, ela não funciona mais. Então você vê, a gente tem que seguir conforme anda a humanidade. Nós estamos seguindo um certo roteiro, mesmo que a gente não tenha imaginação de como possa vir a ser esse roteiro no final, como é que termina isso. Mas é um roteiro que a gente está seguindo e a sociedade hoje ela pede, sem dúvida alguma, algumas atitudes e principalmente da elite mandatória. A elite mandatória, aquela que cria as coisas, dessa elite, né, que tenha mais respeito. A coisa mudou. Outro dia um colega nosso contou uma piada, que era uma piada antiga, e que já não fazia mais sentido para aquele grupo, para o nosso grupo, né? Tanto que ficou um clima até... Ninguém riu. Ninguém riu, né? Ninguém riu. Porque não é mais, né? E até havia mulheres no grupo e tal, então a gente até chega a se sentir constrangido por elas, por ter que ouvir algo que é mais uma ofensa do que algo engraçado, vamos dizer. Uma coisa, Delcio, te peço licença, eu vou aproveitar um pouquinho o Hamilton aqui, que depois ele já vai sair, né? Então vou dar ênfase aqui, mas uma coisa engraçada é que a gente não tá falando só sobre o relacionamento do homem quanto à questão da mulher, não é só, isso impacta em várias outras situações, porque quando um homem decide, e isso não faz mais parte, ele deixa os grupos, é porque os grupos não é uma coisa só. Hamilton, não é só sobre como os homens tratam as mulheres de uma forma geral. Tem a ver com a percepção de mundo, com o que é valor, Uhum. com o agradável, que é humor, que não é humor. E a gente precisa normalizar que nem todo homem gosta de futebol, nem todo homem gosta de carro, né, de mecânica. E não é só. Olha, veja bem a confusão aqui. Toda mulher, no geral, vai gostar, né, de uma figura que sabe trocar uma lâmpada, masculina, né, que sabe trocar uma lâmpada, que sabe, sei lá, olhar se o problema lá no carro é a bateria ou não é, né? Cozinhar um ovo no micro-ondas. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que normalizar que a gente gosta de comportamentos que estejam linkados com o masculino, assim como o masculino gosta de comportamentos que estejam linkados com o feminino. Uhum. Mas é menos rótulo e mais entender a pessoa. Então vai ter homens que não vão gostar de fazer isso, embora saibam. Mas não vai gostar. Sim. E não vai querer estar neste universo que só fala disso, que só consome isso, né? Então, são coisas diferentes. Essa é a dicotomia do nosso tempo, né? É um tempo em que a gente pode ser diferente, mas ao mesmo tempo a gente espera do outro, né? Isso aconteceu num grupo que eu fazia parte na minha juventude e eu sempre fui cercado de pessoas bem mais velhas do que eu. E eram todos estudantes, eu já citei aqui, tinha filósofos, tinha professor no meu grupo e eu ainda estudante, eu tal. E um desses integrantes do meu grupo, que era um dos mais antigos, ele era um excelente artista, um desenhista espetacular. E ele vivia muito mal, vivendo só das suas pinturas, ganhava muito pouco dinheiro. E todos nós, de alguma forma, ajudávamos ele. E um dia, certo dia, sentados na mesa de um bar, como sempre, conversando e tal, ele bate o copo na mesa e diz: a partir de hoje, eu não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar, não vou produzir, eu quero que vocês, meus amigos, me sustentem. Levantou da mesa e nunca mais fez nada. Você acredita nisso? Esse é corajoso. Esse é mais corajoso que o Rodrigo Hilbert. Não, e o mais corajoso é que nós ajudamos ele até o fim da vida. É uma coisa impressionante. Isso que Pra é gente ter uma amizade. ideia, né? Hamilton, obrigada, viu? Tu quer deixar algum recado no teu... na Não, tua- quero deixar um abraço para vocês, aos nossos queridos ouvintes também, que de repente têm as suas ideias, né? Que seria bom ouvi-las também a respeito disso. Porque o mundo está mudando a todo momento, muda. Quando a gente põe o pé da cama de manhã, quando levanta no chão, o mundo já está mudando de novo. Tem que cuidar onde é que a gente pisa, pisar em ovos. É verdade. Mas deixo o meu carinho, o meu abraço a todos. Na próxima oportunidade vão ter mais tempo para conversar, tá, Bebê? Obrigado, Hamilton. Hamilton Primaz, dando a sua participação especial aqui. Delcio, agora a palavra está contigo. A gente fez várias abordagens aqui, eu tenho certeza que você ficou cheio de insights.
Vamos lá. Bom, inicialmente, eu agradecer os 20 minutos preciosos do Hamilton que esteve conosco. É um tema complexo, Beverly. Não me vejo assim, às vezes desafiado a poder pensar, trazer uma reflexão sobre as questões mais comportamentais do humano. E, naturalmente, que esta declaratória em rede, esse vídeo que você nos brinda para que possamos aqui construir um programa interessante e atual, remete a um conjunto de questões do humano, né? Acho que uma primeira análise é de que sermos humanos, confessarmos o nosso grau de humanidade, que se expressa no afeto, nas coisas simples da vida, cozinhar, trocar uma lâmpada, eh, limpar uma casa, estabelecer um relacionamento. Essas questões não são heróicas, são humanas, né? Não é um ponto de chegada, não é um ponto, é um ponto de partida aonde nós todos somos convocados a pensar isto. Sim, eu me vejo no vídeo como homem, e acho que esse comportamento de sair de um grupo porque eu não me vejo mais representado nele, não faz mais sentido isso, tomar uma decisão de sair do grupo, né, por conta de que esse perfil de grupo masculino leva à alienação. Eu penso que a grande síntese seria voltar à questão de quais são as questões do patriarcado. O patriarcado tem uma força histórica, e é por isso que ele existe, ele vive em muitos rincões do nosso país e do mundo. Aliás, ele faz ecos na rua que nós moramos, porque o patriarcado ele tem como padrão essas violências que são violências, nós chamamos, Beverly, de doces violências na educação. Uma doce violência é uma piadinha, né? É, é uma palavra mal colocada, que vai criando nos relacionamentos e no nosso modo de viver é, pequenos arranhões. E quando a gente se dá por conta, Beverly, a parede da nossa vida está toda arranhada. Esse é o grande nó. Acho que se tem aqui uma riqueza nisso que acabamos de ver e de ouvir, é exatamente de que a gente precisa dar um basta naquilo que arranha a nossa vida, arranha as nossas emoções, os nossos sentimentos. O vídeo traz uma questão muito importante, esta confusão de que afeto seja sinônimo de fragilidade. É exatamente o contrário, né, Beverly ouvintes? Cultivar o mundo pela afetividade e pela racionalidade, porque são duas coisas que caminham juntas, é uma fortaleza do humano. É uma fortaleza de quem cuida, é uma fortaleza de quem educa, enfim, é uma fortaleza de quem vive uma vida mais plena, ou pelo menos se propõe a uma vida mais plena. Beverly ouvintes, eu amei a expressão que o poder está em quem cala. Nossa, isso pegou muito forte em mim, porque eu tenho uma filosofia de vida exatamente pautada nessa ideia. Em algumas circunstâncias, é preciso ficar em silêncio, é preciso calar. Não há qualquer palavra que possa refutar ou repudiar tamanha alienação ou violência que emerge de determinados grupos sociais. E como alguns teóricos já disseram, a rede social cultiva muita imbecilidade. Talvez a gente precise olhar de novo para esses parâmetros que fundam o nosso relacionamento. E tem uma outra ideia que me parece bastante valiosa para o programa de hoje, é que a presença de algumas pessoas nos fazem menores. E é por isso que a decisão de sair de alguns grupos, ela é sábia, porque a gente não quer cultivar uma vivência junto daqueles que nos tornam
menores. Até porque a nossa vida, ela precisa ser maior, e a vida maior é aquela que cultiva as humanidades, é aquela que cultiva a arte, a ciência, a educação, as manifestações do humano. Então eu deixo essa primeira fala reflexiva que tangencia ah, essa ideia de que às vezes é preciso sair do grupo porque a gente não se vê mais representado nele. Delcio, deixa eu, antes do intervalo aqui, porque a gente tem várias outras repercussões desse áudio, né, que foi extraído de um vídeo de alguém que escreve, que faz poesia e que é psicanalista, ou seja, tem lugar, né, um lugar para analisar isso com méritos, né? Sobre a tua dificuldade de ser homem, porque a gente tem falado muito sobre a dificuldade de ser mulher, eu sei que tem as suas minúcias, cada tempo tem as suas questões, né, que envolvem os dois gêneros, mas sobremaneira te ouvir sobre este momento para o homem. A gente está vivendo ainda os 21 dias de ativismo, né, pela questão do combate à violência contra mulheres e meninas. No último domingo tivemos uma caminhada em Caxias do Sul, já consolidada também no combate, e eu fiquei impressionada com a quantidade de homens participando, Delcio, ou seja, deixando este lugar, sabe, deixando este lugar dos rótulos e sendo quem são, pessoas. Então, quero ver a tua pessoa nessa questão do gênero. Nós precisamos, Beverly e ouvintes, uma nova pedagogia de gênero. Se eu nasço numa comunidade e eu tenho uma cultura de comunidade, eu preciso olhar para aquilo que destrói a pertença, a vivência. Eu quero me afirmar na minha vida não sendo um homem alienado e tampouco violento. Eu quero me afirmar como alguém que, em algum momento, cultiva a paz, os valores humanos, a justiça e a verdade, a amorosidade existencial. Na vida de nós homens tem muito desconforto, porque é essa ideia das cores que nós vestimos, aquilo que nós fazemos, né? Eu cuido de flores, eu visto roupas diferentes, eu me coloco. O meu grupo de trabalho é um grupo que é majoritariamente de mulheres, e eu preciso entender que esta relação no meu trabalho, no meu fazer da minha vida profissional, exige alguns cuidados, tomar algumas atitudes que sejam progressistas no sentido das humanidades. E a gente se alegra, Beverly, muito, 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 quando as pessoas vão para a rua para reivindicar pautas. Nem todas as pautas que estão na rua são sérias e justas com a humanidade, mas esta é uma pauta das mais relevantes para o mundo. Eu trabalho na educação, a gente cuida da vida e nós temos meninas em tenra idade que são violentadas. Beverly, se a gente tomar o dado de quantas meninas adolescentes estão grávidas no estado do Rio Grande do Sul, a gente leva um susto. E essas meninas não poderiam estar grávidas, né? Essas meninas de 11, 12 anos não poderiam estar grávidas. Elas estão elas estão na infância, nem chegaram à adolescência e já são mães. Veja, é um tema bastante complexo, carregado de muitas coisas que destituem, né, o valor da vida em sua essência. Perfeito. Delcio, a gente vai continuar esse papo aqui, ele é só um início, né? A gente começou agora com algumas ponderações. Quero convidar também hoje, em especial, os homens, né? Quem tiver vontade de se manifestar sobre isso, né? Porque acabou que a gente está endeusando comportamentos que são, digamos assim, humanos, como o próprio áudio aqui extraído denota. Isso vale para homens e para mulheres, porque a gente fica muito chocado quando alguém devolve um dinheiro que foi perdido no chão, não importa quem achou. Um homem ou uma mulher. A gente fica chocado. A gente bate parabéns, a gente quer fazer fotografia e registrar. Quando alguém dá bom dia, boa tarde. Então, quer dizer, a gente desnormalizou o que era normal, né? A gente tornou isso algo inédito, espetacular. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala isso, ao fazer essa espetacularização daquilo que deveria ser, a gente reflete, que é o caso do Rodrigo Hilbert, né? Que saiu de grupos por dizer que não consegue mais viver ali, mas ele deixa de pertencer. E ao deixar de pertencer, Delcio, a gente fica um pouco sozinho. Essa é a questão, né? Estar sozinho em lutas. Então a gente volta na sequência, eu peço licença que é o Delcio, bem rapidinho. A gente faz esse intervalo e volta já com o programa Tá na Pauta. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 11h31. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 22 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Dia 10 de dezembro, quarta, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Praça Dante Alighieri recebe a bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Um convite especial para você vivenciar a fé, celebrando a esperança e a união que torna o Natal tão especial. Também estaremos recolhendo doações de alimentos não perecíveis. Bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Dia 10 de dezembro, na Praça Dante. Convide a família e viva esse momento especial. Realização Tua Rádio São Francisco, mais nova, Freis Capuchinhos e Diocese de Caxias do Sul. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, La Salle Carmo, Multimercados e Prefeitura de Caxias. Apoio Samai e Editora São Miguel. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h34, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de dezembro. Eu, Beverly Rocha, Délcio Agliardi, batendo aquele papo sincerão, honesto, sobre temas que envolvem hoje o masculino, né? Isso aí, o Rodrigo Hilbert foi a público e disse que estava se retirando de grupos onde aquela ideia, né, do machismo perseverava, enfim, e que aqueles, não é por briga, né, não é por nada, mas ele entendeu que aquilo não fazia mais parte de quem ele era naquele momento, ou seja, se tornou um homem do seu tempo. É isso que a gente está falando, é um homem do seu tempo, que não é só uma questão sobre machismo, homofobia, é sobre ser ter um outro comportamento, né? Ter um conjunto de comportamentos que identifiquem este homem como o homem da atualidade. Quem é este homem, né? Quem é essa figura agora que cabe dentro de um conceito? Ele é um pouco diferente do que se tinha até então. Então, alguns já estão saindo, né, destes grupos por não se sentirem mais pertencentes e abrindo mão de uma rede de proteção, né, Delcio? Acho que isso também é importante dizer, porque você abre mão de uma rede de proteção e você passa a ser vítima, alvo.
Que é o caso Uhum. do próprio Rodrigo, né? Acaba sendo vítima, sendo alvo. Então, vamos voltar ao tema, Délcio, porque você falou da tua realidade. Eu sei que teu cenário é o teu cenário, mas quando a gente fala do teu cenário dentro de um coletivo, né, de outros homens também, a gente percebe que dá para normalizar esse conjunto de comportamentos que se deseja. A mesma coisa com a mulher, né? A mulher viveu, Délcio, um período em que ela precisava encontrar o seu protagonismo, né? Historicamente tem todas as questões que já são bem conhecidas, e sim, dá para dizer que houve um período em que se confundiu o encontrar o seu espaço com tentar ocupar um espaço que era masculino. Então a mulher também viveu esse conflito. Hoje ela busca voltar a retomar a sua feminilidade, né? As coisas que se espera que são atemporais do conceito de mulher, que é um conceito mais sensível, mais não que mulheres não possam não ser sensíveis, mas é atribuído ao feminino, né? E se espera essa docilidade, essa generosidade no trato, né? Essa beleza, que é uma beleza diferente da beleza masculina, mais, digamos assim, modelada. Nem sei encontrar as palavras, né? Na minha cabeça eu tenho claro, mas com palavras é até difícil sintetizar. E para o homem é a mesma coisa, cada um achando o seu espaço num novo mundo, né, Délcio? Perfeito. Nós caminhamos dentro do paradigma do educar e cuidar, no sentido de que tudo isso, de alguma forma, passa pelos processos de educação e de vivência, onde cada um de nós homens, cada uma de vocês mulheres, vão constituindo suas representações, seus modos de vida, de ser e estar no mundo. Penso que o que não é mais aceitável é reproduzir coisas do passado que não fazem mais sentido para o tempo presente. Não faz mais sentido. Nós temos aqui um tempo histórico. Esse tempo histórico requer que a gente olhe também para os tempos da vida. Agora nós estamos num período de festas, ou vamos iniciar um período de festas que celebram o término do ano. Antes temos o Natal, a Natividade, para que depois a gente projete um ano. Tudo isso faz sentido para as nossas vidas dentro de um espaço-tempo que configura a presença do humano em cada uma das nossas comunidades. O que é importante deixar claro é que nós precisamos ser humanos, independentemente de que posição de poder nós ocupamos ou fora dele. Nós precisamos ser humanos para que a gente possa se expressar, e essa expressão humana vem pelas artes, né? Vem pela política, vem pela democracia. Veja que tem aqui um conjunto de possibilidades que vão configurar aquilo que é humano. Eu gosto muito da filosofia, eu tenho formação em filosofia, e toda vez que eu falo a partir do campo filosófico, eu trago a presença da filósofa Hannah Arendt, que ela vai refletir sobre a condição humana. Nós precisamos, Beverly e ouvintes, nascer. E esse nascimento, ele não é apenas biológico, ele é um nascimento também cultural. Como é que nós nascemos na cultura, Beverly? Queridos ouvintes, como é que nós criamos culturalmente as coisas da nossa sociedade, da nossa comunidade? Como é que nós construímos o patrimônio material e imaterial da nossa comunidade? Esta semana tem uma série de festas, uma série de eventos pertinho da nossa casa. Lá na feira lá na Praça das Feiras, em frente ao Maia Bosco, a Catedral, a Praça, a Avenida Júlio, em Anarrec com os presépios, em Galópolis com o Natal deles. E a gente ficaria aqui, Beverly, talvez a manhã toda, e não esgotaríamos a identificação de tantas forças culturais da nossa comunidade. São as manifestações do humano, da cultura, que fazem uma espécie assim, de triangulação entre aquilo que nós chamamos ciência, aquilo que nós chamamos de arte e aquilo que nós chamamos de viver em comunidade. Então, acho que, como homem, eu me sinto hoje questionado nas nossas verdades históricas, né? Quais são as verdades históricas do homem?
aquilo, o homem não chora, tá no vídeo, né? O homem não chora, o homem é força de poder, e aí ele se expressa, né, dentro dessas forças de poder, e que acho que hoje essa bioética, ela precisaria ser revisitada por todos nós. E, de novo, nós vivemos uma era de uma crise de conhecimento, uma crise de sabedoria. Beverly, os nossos pais são sábios, ou eram sábios, e a gente está criando uma geração que não vai ter a mesma força de inteligência que nossos pais têm. Alguns estudos, talvez um pouco apocalípticos na minha visão, dão conta de que os filhos dessa geração que está aí será intelectualmente inferior às gerações que os precederam. Um tanto assustador para poder dizer, né, de que nós precisamos voltar a cultivar as nossas inteligências. E elas virão, Bev, pelas artes, pela capacidade de responder ao nosso tempo e pelo legado que nós queremos deixar. O Hildebrand, qual é o legado que ele está deixando? De que o homem ele pode produzir seu alimento. Mas isso sempre foi. Vamos pegar o homem lá da Mesopotâmia, né? Produzir as suas coisas. Essa ideia, Beverly, de alfaiataria, né? A minha avó era uma costureira, ela tinha noção de medidas, grandezas, proporções. Ela era uma não costureira apenas, ela exercia o trabalho de alfaiataria e de uma produção de roupas. Foi ela que fez a minha roupa da primeira Eucaristia. Eu chamava de serviço completo, né? Porque ela fazia alfaiataria, costurava, passava e deixava prontinha. Era só vestir. Né? Esta visão de mundo que se perdeu, né? As crianças de hoje não sabem quem é um alfaiate. Não têm visitado um ateliê de costura para saber o que é de fato uma costura. E olha, e não cosem mais as roupas quando rasgam, né? De vez em quando a gente tem essas modas como a roupa desbotada, a roupa com cortes, enfim, né? Sabendo que a humanidade historicamente foi produzindo sua roupa, sua comida e sua casa. Num dos meus livros eu abordo essa ideia, né, de que para os imigrantes que chegaram aqui no meio do mato, precisou uma situação de resiliência, porque você precisava fazer a primeira fonte de água, plantar o primeiro milho, fazer a primeira polenta, construir sua casa. Hoje não temos mais essa noção, né, do processo que é construir uma casa, construir uma fonte de água, né, e cozinhar a primeira polenta, né? Precisamos, então, trabalhar com a educação, desde da pré-escola até a universidade, com culinária, com artes manuais. Aliás, Beverly, na nossa área, o manuscrito está desaparecendo, não é? O escrever está desaparecendo, né? E isso está influenciando as culturas do escrito, né? Eu, como educador de novos professores, formador de novos professores, eu preciso alertá-los quanto à importância do manuscrito na vida deles como professores, para criar uma cultura da escrita que seja não apenas o processo histórico, mas a criação de uma atividade manual, né, de escrita. Como diz uma autora sobre políticas da narratividade, é preciso saber fiar a escrita. Tu sabe, Delcio, que claro que aqui a gente pegou o gancho dessa questão do homem, né? Porque a gente tem poucos espaços para que homens falem sobre isso, né? Até normalizar isso, que os homens falem, que se expressem, que possam dizer o que sentem, como sentem, porque também isso é normalizar, né? O sentimento que até então era atribuído só à mulher. A mulher podia falar abertamente dos seus sentimentos e o homem não. O homem tinha que aguentar no osso sozinho e fingir naqueles grupos em que pertencia, essa questão que a gente foi
falada aí, e mentir, né? Vamos falar do futebol, vamos fingir que isso não está acontecendo. Não, hoje a gente normaliza que os homens possam ter DR, né? Eles possam ter esses momentos em que eles falem, que eles reflitam, em que eles pensem, ok. Mas, nesse gancho, não é só sobre homens em mudança e mulheres em mudança, é sobre um tempo todo em mudança que faz com que a gente, como pessoas, nos relacionemos com as coisas e tudo que nos rodeia de uma maneira que talvez precise de uma nova dimensão. Uma atualização, um upgrade, né? Então a gente está falando de ser gente. E aí me fez lembrar que não é só sobre estar numa rodinha com uma piada, mulheres fazendo piada de homens e homens fazendo piada de mulheres e achar que isso é normal. Gente fazendo piada de deficiente. Não quero aqui também ser aquela pessoa chata, Deus, porque assim a gente faz uma confusão entre o que é errado e aquilo que não pode nada. A gente entende quando uma brincadeira ainda é uma brincadeira leve, sabe? A gente consegue perceber. Nós, humanos, temos um sentido dentro de nós, chamado sentido do eu, que a gente sabe o limite das coisas. O problema é que a gente, às vezes, perdeu o bom senso e a noção de quando passou do limite, a gente continua dando palco e batendo palma para conversa de doido. Se a conversa ficou conversa de doido, passou do limite, passou do tom, passou. Todos nós estamos aprendendo. Isso não é sobre homens ou mulheres, é sobre estar fazendo coro, palco e público para conversas, fofoca, comentários e dentro disso tudo, ideias que são transmitidas. Porque o problema não é você estar ali um pouquinho no humor. O problema é reproduzir ideias que não pertencem mais a esse tempo. E quanto é importante que cultivemos o humor. Ninguém está dizendo, olha, decretamos a partir de hoje que está proibido rir, que está proibido contar piada. Não é disso. Nós estamos propondo aqui uma nova linguagem para a convivência entre humanos. E esta linguagem precisa ser uma linguagem do tempo presente, a partir do conhecimento que a humanidade construiu historicamente, a partir da ciência que está... Beverly, a ciência está disponível para nós. Caramba! Né? No passado era para alguns, hoje ela se espraia por toda a comunidade, por toda a sociedade. Basta a gente ter a disponibilidade de acessá-la, né? Sair do senso comum e das verdades que foram apenas construídas para defender o poder do masculino e não do humano. Perfeito, é sobre isso que nós estamos falando, né? Para não deixar também perder. Estamos mais uma vez com a briga de sexos, a briga de gênero. Não é sobre brigar, é sobre entender que hoje a gente pode normalizar, dizer isso, não quero mais para mim. E você não precisa cortar relações. O que o Rodrigo Hilbert fez foi, eu não quero mais, eu tenho um jantar de tanto em tanto tempo, eu vou naquela roda. Não, ele não quer mais estar ali. Ele não cortou amizade com as pessoas, ele não brigou com ninguém. Se as pessoas continuarem falando com ele, ele vai continuar certamente falando, porque ele já mostrou que tem categoria, inteligência, capacidade de fazer isso. Ele só não quer mais estar em coletivos, né, em que esse tipo de conversa persevere. E quantos de nós, Délcio, ainda estamos, sabe, as pessoas chegam com aquelas piadas, sabe, muito fora de contexto, sabe? Brincando com a saúde mental das pessoas, desejando o mal do outro, querendo morte, sangue, picado, roubado, matado, incriminado, e a gente fica assim olhando, mas escuta, isso não combina mais com quem eu sou, com quem eu quero, com o mundo que eu desejo. Então, por que eu tô rindo disso? Por que eu tô fazendo palco para isso? Então, a gente também tem que ter a coragem, Deus, porque assim, aí mora uma coragem humana de desligar-se e, ao desligar-se, Délcio, cortar a corrente. É que nem quando você tem uma corrente de energia, né, seja ela positiva ou negativa, e você corta ela, você é o elo que dissolve, a corrente morre ali. O nome corrente morreu em você. Você cortou o vínculo. Então, ela deixou de ser uma corrente. Quanto mais pessoas romperem com essas correntes que são negativas, que promovem morte, aquilo que é promoção da morte vai encerrar, vai suspender. É por isso que a nossa defesa sempre ela é muito radical a favor daquilo que constrói a vida plena do ser humano em comunidade. Na infância, o que constrói a humanidade? O ato de brincar.
né? A proteção que nós devemos dar para as crianças, para que através da brincadeira elas explorem o mundo, elas constroem o mundo. Na adolescência, ser jovem, conquistar amigos, concluir os estudos. A quantidade de jovens que interrompem seus estudos no país é absolutamente astronômica. Das pessoas que têm frequência na escola. Apesar de todos os avanços que a gente teve, né, há uma quantidade enorme de pessoas que não frequentam a escola no tempo certo, na idade própria. Na vida adulta, a nossa vida profissional, como é que ela se constrói, qual é a arquitetura? Parece que essa ideia de ser feliz no trabalho, buscar a realização plena, a nossa capacidade de empreender, de buscar novos paradigmas para a própria sociedade. E na velhice, esse mundo que está absolutamente posto, os idosos como pessoas que pertencem, que fazem, que não são um peso para nós mais jovens do que eles. É preciso, então, olhar para essas configurações, para as fases do desenvolvimento humano que vão configurando a vida. É por isso que não dá de pertencer a alguns grupos que colocam a vida sob ameaça ou sob risco. Não dá de pertencer a alguns grupos em que a falta de retidão e de verdade constitui um modus operandi de estar em grupo social. E quanto tem de destrutivo nisso tudo. Pode ser que alguns se vinculem pelas facilidades, pelas comodidades que esse padrão comportamental masculino traz para algumas coisas, né? Mas a médio e longo prazo não se sustenta. É por isso que voltar a pensar a vida em sua totalidade é um grande exercício para o tempo que Beverly fragiliza tudo. Coloca tudo sobre questões de engavetamento e não de conexões, né? Quantas conexões bacanas a gente pode fazer? Quantas coisas novas surgiram que melhoram a nossa condição de vida? Vamos pensar assim, a descoberta de remédios, de vacinas, de tratamentos eficazes sobre tantas doenças que até então a gente achava que não eram possíveis de cura, né? Vamos pensar a questão oncológica da mulher e do homem. Tem cura, é possível, a ciência vem mostrando isso. Agora a gente precisa olhar, né, para a dimensão das artes, para a dimensão cultural de cada um de nós, olhar para o patrimônio material e imaterial que está presente no meu bairro, na minha comunidade, valorizar as expressões que são expressões do sentir, de gostar daquilo, né? Quando a gente fala de literatura, por que a gente usa tanto isso, né? Porque a literatura pode nos oferecer, inclusive, cura para a solidão, cura para a alienação, cura para essas verdades absolutas, né? Porque a literatura faz a gente pensar, nos traz para o mundo da reflexão. O vídeo fala disso, né, Beverly? Fala de que muitas vezes esse perfil de grupos masculinos é um perfil que conduzem à alienação. E não é o que nós queremos para mim, para você, não é aquilo que nós desejamos para o mundo que aí está. E há uma força muito grande no viver humano. Como eu disse, Hannah Arendt, na Condição Humana, ela vai dizer exatamente de que democracia a gente quer construir. Qual é a visão que a gente tem de criação humana, de constituição das coisas? Beverly, cada um, a seu modo, pode ser o artífice criativo que vive na comunidade. Eu falei do alfaiate e da costureira recentemente. Eu poderia falar aqui do sapateiro, né? Eu poderia falar de tantas profissões em que a arte de fazer manualmente constituía grandes relacionamentos. No passado, a gente não ia na costureira apenas para deixar uma peça de roupa para ser costurada. A costureira era um elo de sociabilidade de uma comunidade, assim como o sapateiro. E que hoje, talvez, Beverly, no mundo dos homens, tem a questão da barbearia. Você viu que proliferou na cidade, né?
as barbearias. E elas não são apenas pontos de encontro para um corte de barba, mas é um ponto de sociabilidade. Tomara que nessas barbearias esses homens cultivem uma outra ideia de humano e de humanidades. Não há dúvida. E uma coisa também importante, a gente não pode encerrar o programa, né, Delcio, sem também trazer uma outra dimensão desse áudio que a gente extraiu desse vídeo que mencionamos aqui, sobre essa questão que envolve a gente poder, Delcio, não endeusar situações que são normais, né? A gente precisa... Vou explicar o que eu quero dizer. Quando a gente fala, né, que o Rodrigo Wilbert, ele é, entre aspas, quase perfeito, não é uma verdade em si. Não é uma verdade em si. Tem muito homem do lado da gente que talvez faça mais coisas do que ele, né? E a gente às vezes não reconhece, não elogia. E quando alguém, sei lá, devolve um dinheiro que foi achado, também não está fazendo uma coisa assim, fora do normal. Não é um espetáculo. Não quer dizer que a gente não deva agradecer, não quer dizer que a gente não deva elogiar, não quer dizer que a gente não deva registrar isso, até para inspirar que pessoa normalizar o que é certo, porque o certo é certo, não importa o endereço e o tempo, o certo é certo. Então a gente possa fazer isso, mas não colocar num lugar que não lhe é devido, ou seja, é uma época de a gente ajustar os pingos nos is, colocar as coisas no lugar certo. Também o inverso é verdadeiro, né? Não ficarmos com medo de nos manifestarmos contra uma injustiça, porque isso é certo. E a gente hoje tem medo, né? Se alguém faz uma piada feia na nossa frente, o que a gente faz? A gente dá o sorrisinho amarelo, seja homem ou mulher, a gente dá aquele sorrisinho, ok, né? Vai sendo de fininho, vai sendo de ré, mas o certo seria o quê? Eu sei que você vai, talvez haja situações que a gente só cala porque é melhor, né? Somos a minoria, mas educadamente o certo seria dizer, gente, isso aqui não é correto, não é legal, não faz mais sinergia com o nosso tempo, de uma maneira civilizada, né? O problema é que a gente hoje tem medo de enfrentar os grupos, porque, como eu disse no vídeo, os grupos têm uma força invisível ainda, muito grande. Esta força, que é uma força histórica do patriarcado, ela vem sendo combatida, né? Eu vejo movimentos de homens, eu vejo movimento de mulheres, eu vejo pesquisas que surgem dentro desse contexto novo, da chamada ciência nova, que pensa que arte e vida caminham juntas, que é preciso outros filtros para novas imaginações. Essa ideia que está no vídeo, que me agrada muito, né? Ser humano é ponto de partida, não é ponto de chegada. Nós precisamos nascer numa cultura do humano que preserva o respeito aos outros. Aliás, isso não precisa estar em Constituição, não precisa estar na legislação. O respeito ao outro, a alteridade, a capacidade de olhar para o outro como alguém que é diferente de mim, independentemente de qual sexo, né? De qual gênero, e constituir-se enquanto ser pessoa interessante para si mesma, não é apenas para o outro. Qual é a dose de contribuição que eu ofereço para mim mesmo, de cultura pessoal, Beverly? Porque eu acho que é isso, né? O que eu cultivo dentro de mim, que eu posso oferecer para o outro, mas primeiro de oferecer para o outro, que eu posso oferecer para mim mesmo. É aquela ideia de viajar de avião e se despressurizar a cabine, a gente primeiro coloca a máscara na gente, para depois colocar na criança ou no idoso. É um pouco isso, né? Da gente poder cultivar a própria verdade, o próprio valor dentro de si, para depois, né, oferecer ao outro generosamente, porque a vida tem sido muito generosa com todos nós. Às vezes, tem gente que não consegue enxergar isso. Delcio, obrigada pela presença, pelas reflexões, pela abertura de coração. Uma ótima semana para você. Igualmente, aquele abraço, até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Gente, esse programa fica armazenado